Salve, salve meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo maravilhoso no canal Português Fácil com Buranello. E hoje você vai ver sobre o quê? Meu amigo, já pode dando o seu like, já pode deixando seu comentário, porque hoje eu vou entregar para você o cronograma de estudos para a sua prova. Sim, no final da aula eu vou falar assim, meu filho, organize o seu estudo a partir disso aqui, não vai começar a estudar tudo errado não. Então se você quer detonar na prova do Enem e também na prova do Enseja, vou até explicar um pouquinho a diferença das duas provas, dos conteúdos, vem comigo agora. Já ativou o sininho? Não? Então já ativa aí fazendo um favor. Chama na sineta, meu amigo, porque toda vez que tiver um vídeo novo no canal, você vai ser notificado. Então bora lá então, vamos começar. Você vai pegar agora o cronograma, a sequência de conteúdo que você deve estudar para se dar bem na prova do Enem e na prova do Enseja. Professor, e quando for algo que só cai no Enem? Eu vou avisar, ó, isso aqui é só no Enem, você que está estudando no Enseja, meu filho, ó, relaxa, deixa quieto e vamos embora. Fechou? Vamos lá. Bom, primeira coisa que você vai estudar, linguagem verbal e não verbal. O que é isso? Linguagem verbal é quando eu tenho palavra, é quando eu tenho o texto escrito ou tenho o texto falado. Mas aqui, vamos falar na prova, né? Na prova não vai ter um texto falado, você não vai lá na prova, a não ser no Enem Digital, né? Quem sabe no Enem Digital é que não tem, vai ter um texto lá, um podcast para você ouvir, tá? Mas por enquanto, vamos pensar aqui na prova impressa, né? Na prova escrita. O que vai acontecer? Linguagem verbal é quando você, como aluno, vai ter uma questão que você vai ter que analisar a parte escrita de um texto e também a parte visual, a parte ilustrada, tá? Seja de um anúncio, seja de uma charge, de uma história em quadrinhos, tá? E aí nós chamamos de linguagem não verbal. Então, linguagem verbal, parte escrita, linguagem não verbal, a parte ilustrada. E as questões normalmente pedem para você avaliar o porquê, por qual motivo o autor utilizou as duas linguagens. Ou a questão pede para você focar em uma. Ao usar a linguagem não verbal, o autor teve a intenção. Qual foi a intenção do autor? Tá? Ou, ao usar a linguagem verbal, o autor teve como objetivo, beleza? Então, fique sempre ligado sobre linguagem verbal e não verbal. Próximo assunto importante para a sua prova, gêneros e tipologias textuais. Esse assunto é importante por quê? Porque quando você estuda gênero, você estuda cada função de texto. Por exemplo, notícia é informar, reportagem vai informar e vai descrever, um anúncio publicitário vai querer persuadir, convencer, influenciar. Um manual vai instruir, vai orientar. Então, se você souber essas palavras e associar cada função com o gênero textual, com certeza você vai conseguir potencializar a chance dos seus estudos. E lembrando, tem um vídeo aqui no meu canal já sobre gêneros e tipologias textuais. É importante você conferir. Nas questões sobre gêneros textuais, se você baixar uma prova aí do Enem ou do Enseja, você vai encontrar no enunciado palavras como a função do texto, o objetivo do texto, a intenção do texto, então sempre relacionado ao texto e nesse momento nem tanto relacionado à ideia do autor, o que o autor quis dizer. Outro assunto importantíssimo é variação linguística, também tem vídeo aqui no meu canal. Basicamente, para você entender aqui, o que você tem que saber sobre variação linguística? Você tem que saber os tipos de variação, tá? Nós temos alguns tipos de variação que você deve entender e você deve conseguir relacionar também com a formalidade e a informalidade. Em que momento eu devo ser formal, em que momento eu devo ser informal? Por quê? Porque a questão vai exigir que você compreenda o seguinte: por que o autor, nesse caso, na produção desse texto, ele optou por usar uma linguagem formal? Por que o autor desse texto, ele optou e ele pode usar uma linguagem mais informal? Então, ao estudar variação linguística, você precisa saber os tipos de variação e você precisa entender bem o contexto de uso da linguagem formal e o contexto de uso da linguagem informal. Outro assunto, coesão. Coesão, eu já falei muito na redação. Quem acompanha minhas aulas de redação sabe. Coesão, ligação. Coesão, ligação. Palavras de ligação são as palavras que dão coesão. Como que vai cair num exercício isso? Para você saber que aquele exercício está pedindo ou está trabalhando a habilidade da questão da coesão, é o seguinte, o exercício ele vai falar assim, o termo em destaque no texto refere-se a. Então você vai lá no texto e tem, por exemplo, o essa. A palavra essa está em negrito. Opa, o que você vai fazer? Você vai localizar esse essa, que já vai estar ali em negrito, mas pega a sua caneta, dá uma marcada ali. E aí, leia um trecho anterior. Por quê? Porque ele perguntou, a palavra essa refere-se
refere-se. Leia um trecho anterior. Se você já estudou aqui comigo, você sabe muito bem a dica que eu dou. Por que eu estou falando para ler o trecho anterior? Porque o essa, ó, SS, sempre vai retomar alguma coisa. Agora vamos supor que tivesse escrito assim, este, isto, e ele perguntasse, a palavra em destaque faz referência a quê? Opa, aí você lá, vai no texto, está escrito isto ou este. Ah, tá o este? A dica que eu dou normalmente é que o este está relacionado a algo que está lá para frente. Então, quando você tiver um exercício sobre coesão, falar para você localizar uma palavra e perguntar se essa palavra está se referindo a qual parte, leia sempre um trecho antes e um trecho depois. Nem precisa ficar lendo o texto todo. Leia um trechinho antes, leia um trechinho depois, que aí você vai localizar. Beleza? Isso então é um exercício de coesão, quando ele pede para você olhar uma palavra e saber a qual parte do texto ela está se relacionando. Fechou? Outro tema muito maravilhoso, funções da linguagem, tá? Toda vez que você pegar um exercício e ele falar assim, função da linguagem, ó, função da linguagem não é função do texto, tá? Lembra, eu falei de gêneros textuais, as perguntas de gêneros textuais normalmente vão estar relacionadas à função daquele texto. Lembra que eu disse? Função da notícia, informar, função do manual, instruir, orientar. Eu estou falando da função do texto. Eu vou dar spoiler só de uma, mas tem outras que vocês vão conhecer ao longo dessa nossa jornada aqui. Por exemplo, tem uma função de linguagem que chama função referencial. Olha que básico, olha que básico. Função referencial é a linguagem que faz o quê? Que dá referência. Quando eu dou uma referência para você, eu estou dando o quê? Uma informação. Né? Por exemplo, se você pergunta assim, professor, onde você mora? Eu moro lá perto ali no centro, sabe? Perto onde tem a loja Americanas. Aí você fala, entendi, você mora no centro, perto das lojas Americanas. Ó, não é a minha opinião. Eu não estou dando a minha opinião, eu estou dando para você uma informação. Então, função da linguagem vai estudar as várias funções da língua. Então, quando a minha linguagem ela é informativa, eu chamo de função referencial. Quando a minha linguagem é de opinião, tem um outro nome que aí nós vamos aprender na aula de funções da linguagem. Beleza? Outro conteúdo importante é estudar conotação e denotação, linguagem conotativa e denotativa. Isso aqui cai bem de leves no Enseja, tá? E no Enem, além de cair linguagem conotativa e denotativa, cai também funções da linguagem. Funções da linguagem. Isso cai no Enseja, professor? Se cair no Enseja, você pode deixar quieto, não precisa nem fazer. É verdade. Coloca qualquer coisa e já era, porque no Enseja isso não vai influenciar a sua nota, porque é um exercício mais avançado. E aí nós trabalhamos sempre com as questões fáceis e médias. Agora, você que vai fazer o Enem, bora lá acertar então as questões de funções da linguagem, sim. Partindo para o final, nós temos classes de palavras, então na prova do Enem e também do Enseja cai muito superficial, tá? Não vai cair um exercício perguntando assim, essa palavra é um pronome, essa palavra é um verbo, essa palavra é um advérbio. Vai aparecer bem sutil, por exemplo, para compor a mensagem o autor utilizou uma sequência de advérbios, por exemplo. Eles têm que saber o que é advérbios. Ou para compor o seu texto o autor utilizou de substantivos e adjetivos. Então isso aparece ali bem sutil em algumas questões. Você precisa se matar de estudar isso? Não. Por isso que eu estou colocando para você as coisas em sequências. E o mesmo vale para literatura, arte e educação física. Literatura, por exemplo, é muita interpretação. Arte, eu recomendo que você sim busque sempre estudar um pouquinho, principalmente se for para o Enem, estudar a questão de alguns pintores, de alguns caras famosos no meio artístico, tá? Agora, para o Enseja, arte, nada. Não precisa se preocupar com arte no Enseja. Isso não é questão que você deve acertar também. Fechou? Maravilha? Acabou? Não. Agora eu vou falar as coisas novamente em sequência para você realmente ter essa lista. Quando eu digo em sequência, é sequência de prioridade. Aquilo que mais cai e aquilo que é mais fácil para aumentando o nível, beleza? Então bora lá anotar aí junto comigo. Linguagem verbal e não verbal, gêneros textuais e tipologias textuais, variação linguística com linguagem formal e informal, coesão, funções da linguagem, conotação e denotação, figuras de linguagens, aí classe de palavras, literatura, arte e educação física.
Fechou? É essa sequência que você deve fazer. O que eu recomendo que você faça? Procure estudar uma dessa por semana, tá? Uma dessa por semana. Agora, se você está vendo esse vídeo por acaso, o Enem está muito perto, meu amigo, pegue o seu cronograma, pegue o seu calendário e distribua isso. Então, às vezes vai ser preciso estudar 3 por semana, beleza, pega uma semana e estuda 3 coisas, mas faça isso, faça uma divisão, pega essa sequência, divida com a quantidade de semanas que você tem e eu tenho certeza que você vai ter o maior sucesso. E comece agora, se você não me acompanha, vai para o meu Instagram, porque eu vou começar uma série de vídeos falando e resolvendo exercícios sobre esses assuntos. Curtiu? Beijo e abraço, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.